versos 19 ao 21. Todos acharam? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tinha preparado a palavra durante a semana e depois de ter preparado eu tive um sonho tão estranho. Um sonho que eu levei uma facada bem aqui, ó. E eu logo arranquei a faca e eu fui atendido por paramédicos. E eu fiquei com aquela sensação de morte, acordei frio. Minha esposa teve que me acordar umas 3 vezes essa semana com pesadelo. E aquela sensação de morte me fez mudar algumas coisas da pregação. Porque não é fácil a gente lidar com a morte. Se você estivesse prestes a morrer hoje, qual que seria a sua maior preocupação? Você consegue refletir sobre isso? A gente tinha uma preocupação, né, antes de casar, que Jesus não volte antes de eu casar, porque eu quero casar. Olha que pensamento, olha onde está o nosso coração. E o pensamento antes de morrer, o que eu ainda não conquistei? Isso passa na sua cabeça? O que eu estou deixando para trás, que eu devia fazer e não estou fazendo, e posso morrer antes de fazer, e eu vou ficar chateado com isso? Ou você estaria em paz, pronto para se encontrar com Cristo Jesus? A forma como a gente encara a morte revela o quanto que nós estamos apegados com esse mundo, com essa vida. E fomos treinados para isso, fomos treinados para amar essa vida. Mas aqui em Filipenses 1, Paulo está preso. Paulo está enfrentando talvez uma possível condenação à morte. Mas, no entanto, não tem desespero para ele. Pelo contrário, nele tem expectativa e esperança. E hoje nós vamos explorar essa passagem em 3 partes. Primeira parte, a gente vai ter a certeza da libertação. A segunda parte, nós vamos ver o propósito da vida e da morte. E depois a gente vai fazer um resumo da vida cristã. Paulo tinha uma certeza de que ele seria liberto. Porque estou certo de que isso mesmo resultará na minha libertação, mediante a vossa súplica e a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Talvez, gente, para Paulo, essa era a menor das preocupações. Mas ele cita 2 coisas aqui muito importantes. O que vai redundar na libertação dele? A súplica e o Espírito. A provisão do Espírito Santo. A confiança de Paulo está na súplica dos irmãos. Ontem nós tivemos aqui o encontro para decidir quem seria o pai de oração e o filho de oração. A súplica redunda em libertação. Deus deu esse mecanismo para o crente se preocupar com o próximo lá de joelhos, no próprio quarto. Isso prova um amor sem interesses, prova um amor daquele que se preocupa pelo simples fato de amar. E a provisão do Espírito Santo. Nós tivemos um encontro dos adolescentes e aprendemos sobre a Trindade. E aprendemos sobre a ação do Espírito Santo. Então o Senhor tem trabalhado aqui na igreja essas 2 coisas com muita intensidade. Súplica, que é a oração, e a provisão do Espírito Santo. Aqui a gente vê uma verdade fundamental. A perseverança na fé, ela não é uma jornada solitária. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que nos esforçar para amar uns aos outros. E Paulo, entendendo isso, naquela igreja que ele havia fundado há 10 anos atrás, e ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele lembrou, ali tem irmão que ora. E eu estou vindo receber a visita deles, porque eles estão trazendo uma provisão financeira.
Olha que coisa linda, além da provisão espiritual, a oração em favor de Paulo, ele estava esperando os irmãos virem de Filipos trazendo uma oferta. E ele entendia que as orações dos irmãos e a provisão do Espírito Santo redundariam em liberdade, não que isso importasse tanto para ele. Nós precisamos do Espírito porque ele nos dá força para enfrentar as provações com confiança. E é isso que a gente enxerga aqui, um homem confiante, mesmo em meio a uma situação tão degradante. Provavelmente a prisão não era um mar de rosas, não é ainda hoje, quanto quem dirá naquela época. No verso 20, a gente vai ver a questão do propósito de vida e morte. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui Paulo ele revela o propósito maior da sua vida, Cristo ser engrandecido. Vocês têm muitos propósitos, e não estão errados de ter, mas o propósito maior das nossas vidas é que Cristo seja engrandecido no nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. O objetivo da nossa vida não é preservá-la, por mais que o instinto grite isso, nós queremos preservar a nossa vida. Mas o verdadeiro objetivo é exaltar a Cristo, acima de preservar a vida. Até os nossos reflexos apontam para isso. Se você for levar algum golpe, você logo quer defender. Você protege a sua cabeça instintivamente, que é a parte que talvez seja mais letal, instintivamente. Mas o verdadeiro objetivo do crente, do cristão, é exaltar a Cristo em sua vida, quer pela vida ou quer pela morte. Se vivemos, devemos viver para glorificá-lo. Se morremos, a nossa morte deve glorificá-lo. Mas veja como Paulo descreve a sua atitude diante disso. Ele tem intensa expectativa e esperança. Ele tem intensa expectativa e esperança em que se ele está preso? Em ser solto? Muito provavelmente em ser solto. Ou será que a expectativa dele está na esperança de que o Senhor tem algo muito melhor para ele na glória? A expectativa de Paulo tem a ver com isso, tem a ver com o que ele espera além de ser solto. Talvez essa era uma das menores preocupações. Paulo ele não tinha medo de perder, porque perder a vida não é um fracasso quando Cristo é engrandecido nisso. E eu quero tratar com vocês essa última frase, que talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo diz que o viver é Cristo, ele está dizendo que a vida dele já não pertence mais a ele. Nós queremos ser proprietários das nossas vidas. Proprietários ao ponto, às vezes, de até querer tirá-la. Como se a vida fosse nossa. Mas aquele que deu a vida, que deu o dom da vida, ele é o proprietário. Principalmente quando você entrega a sua vida a ele. Entregar a sua vida a Cristo implica em saber que ela não é mais sua, sendo que nunca foi. Mas se você entrega a Cristo, agora sim, deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Cristo. Se olharmos bem, éramos escravos do pecado, então éramos propriedade de algo ou de alguém. Propriedade do pecado e agora propriedade de Cristo. Isso significa que ele abriu mão de tudo. Paulo abriu mão de tudo. Ele abriu mão do direito dele de decidir sobre o seu próprio caminho, do seu conforto e segurança, do seu orgulho e do seu ego. Paulo tinha plena noção de que ele estava perdendo ao assumir o evangelho como forma de vida. Eu acho que não enche uma igreja eu falar que o evangelho é perder. Mas se olharmos para a vida de Paulo, o evangelho é perder. Paulo mesmo ele refere a si mesmo, acho que é em Filipenses capítulo 3, dizendo que eu, que poderia me vangloriar, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, aprendi tudo aos pés de Gamaliel, um fariseu da mais alta classe. Eu poderia me vangloriar, no entanto, eu considero tudo isso como refúgio, como lixo,
Porque hoje eu conheço que a minha verdadeira riqueza está no céu, está com Cristo e nas suas promessas. Negar a si mesmo, gente, é perder. Mas perder o quê? É perder o direito de viver como você quiser. Jovens, vocês não devem viver como vocês querem. E a gente treinou bastante isso, porque os nossos pais dizem, não faz isso, não é por aí, está errado. Vocês já estão sendo acostumados, crianças, a entender que a vida não é sobre vocês. A vida é sobre Cristo e o que Ele quer sobre você. Perder a busca por reconhecimento e glória própria. Perca essa vontade de ter a sua reputação acima de tudo. Não se preocupe com a sua reputação se você está sendo exortado pelo pastor, por um irmão da igreja. Pense bem o que você fez. E seja humilde. Ainda que o seu ego esteja lá em cima e você fale, eu não estou errado, mas seja humilde, porque um irmão está te exortando. E aprenda, larga esse ego, perde essa vontade de estar sempre bem perante os outros. Nós ficamos mal sim. Nós temos que perder o ego, temos que colocar as nossas vidas derramadas diante do Senhor e aprender que a igreja é um local onde nós somos tratados. E eu me sinto muito bem tratado nessa igreja. Eu encontro aqui irmãos que se preocupam de verdade comigo. Às vezes eu solto uma coisa lá no app, o João já está, Fernando, está precisando de alguma coisa? Eu me sinto amado por um irmão, eu me sinto amado pelo pastor da igreja, eu me sinto amado pelo presbitério. Enquanto você estiver procurando defeitos na igreja, você está procurando o que agrada a você e não ao Senhor. Para mim, o viver é Cristo, e o viver é Cristo é desafiador. Lá em Mateus 16, 25, diz assim, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser dar a vida por Cristo, achá-la-á. A vida cristã ela é um constante perde e perde. Você vai ganhar quando for a hora da coroa da vida. Que você vai receber a coroa da vida. E provavelmente você vai querer ofertar ao Rei dos Reis. Glória a Deus por isso. Devemos perder a nossa vontade própria. Devemos perder o ego. Mas nós temos que ganhar a perfeita, agradável vontade de Deus. Eu prefiro trocar algo tão ruim, que é o que eu sempre coloco para mim, por algo tão bom e eterno e maravilhoso. Paulo entendeu isso. Ele sabia que a vida dele não era mais dele. Por isso ele diz lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que entendeu que ela deveria perder a própria vida para ser salvo por Cristo e Cristo viver a vida dele. Isso nos leva a um ponto crucial. Ser cristão não é viver por Cristo, mas é deixar Cristo viver por nós. Se nós vivemos por Cristo, vira um ativismo. A gente fica empolgado, né? Eu estou fazendo uma obra lá na igreja, meus irmãos, você tem que ver o que está acontecendo lá. Vira um ativismo onde você é o centro. Você é o alvo do louvor, você é o alvo da glória. Mas quando nós entendemos que temos que deixar Cristo viver em nós, muda a dinâmica. Não viva para Cristo. Deixe Cristo viver por você. Porque nós somos tão famintos por glória, que isso faz com que a gente corra atrás dessa glória. Então deixa Cristo viver por vocês. E isso exige perder tudo, gente. Perder a sua reputação. Perder os seus planos, perder os seus sonhos. É difícil. Porque nós somos criados para ser um sucesso. A gente faz festas de príncipe e princesinha para os nossos filhos, para eles entenderem. Vocês são um sucesso. Mas não há sucesso maior para os filhos do que eles servindo ao Senhor. Não há sucesso maior para eles do que eles entendendo que a vida deles é uma vida pecaminosa, condenada, inimiga de Deus, separada do Senhor, e que eles precisam viver para Cristo. Isso sim é o viver para Cristo. Então, se o viver é perder, o morrer se torna ganho. Lá vem as paradoxalidades da palavra de Deus. Não é paradoxal? Morrer é ganhar.
Por que nós temos tanto medo de perder? Nós estamos tão atolados no nosso ego e na nossa vida que nós temos medo de perder. Mas aí a Bíblia vem e nos revela aqui a nossa última parte dessa reflexão. A morte como lucro nos torna invencíveis. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer? E o morrer? É tão doído quando vem essas coisas paradoxais na palavra. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Não, Senhor, mas eu não gosto de ser o último e minha mãe aqui está falando que eu tenho que ser um dos primeiros e está do seu lado. Porque a mãe e o pai criam os filhos para serem os primeiros. Quem lembra da mãe de Tiago e João? Vendo com o rei, com o futuro rei. Senhor Jesus, tem como meus filhos se assentarem à sua direita e outra à sua esquerda? Tem como. Por quê? Porque ela precisa ganhar e ela não entendia que a morte é lucro. Vamos pensar em exército. Quem era a confiança do exército dos filisteus? Vamos lá, de Bíblia. Golias. Quem era a fonte primeira de confiança de Jericó? As muralhas de Jericó, que eram suntuosamente intransponíveis. Para os egípcios, o que era uma das coisas que faziam o exército deles confiarem? Os cavalos, os carros do Egito. Sabe qual é o fator de confiança dos cristãos, do nosso exército? A morte é lucro. Imagina um exército que acredita que morrer é lucro. Como seria esse exército na fronte de batalha? Corajoso, invencível. Por quê? Porque a morte é glória para Cristo. Eu serei engrandecido tanto na vida como na morte. Então, alguém que tem uma fronte de batalha disposta a morrer por Cristo e achar que isso é lucro, é um exército invencível. O maior medo de qualquer guerreiro é a morte, porque significa derrota, inglória. Mas para nós, morrer significa vitória. Quem pode nos parar? Nós que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Será tribulação, será angústia, morte? O que vai ser que vai me separar do amor de Deus? Nada, porque Deus quebrou os grilhões da morte. Foi exatamente essa mentalidade que os cristãos primitivos tiveram. Imagina, Jesus pegando 12 pessoas de um vilarejo como a Galileia. O que tinha na Galileia? 1000 pessoas? Pescadores? Como que Jesus ia pegar o coletor de impostos daquela região pequena, insignificante, e pregar uma mensagem para o mundo inteiro? Da onde veio força para aqueles pescadores, para aquele zelote, para aquele cobrador de impostos? Da onde veio força, inteligência, sabedoria, ânimo para pregar para o mundo inteiro? Da onde? Paulo nos revela da onde. Paulo não tinha medo da morte. Ele, considerado apóstolo porque viu Cristo em vida, ele pregou o evangelho até os confins da terra. A ponto de Pedro pegar a palavra, as cartas de Paulo e falar: isso aqui é a palavra de Deus. Paulo foi usado porque Paulo não tinha medo da morte. Isso me lembra as palavras de Jesus em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Arruma confusão com o diabo, mas não arruma com Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente vê pessoas, às vezes nós tomamos decisões na vida que afrontam o nosso Senhor. Às vezes a gente assume posturas de pecado sem ressalvas e vive aquilo intensamente. Gente, não arruma confusão com o Criador. Não arruma confusão com o Criador, porque Ele é invencível. Se a morte ela é lucro para nós, então o que pode nos derrotar? Dinheiro?
falta do seu trabalho, na minha causa, falta de cliente. Isso para as nossas vidas, por quê? Perseguição, às vezes somos perseguidos dentro dessa igreja, trabalhamos diligentemente, mas ainda haverá perseguição, porque você nunca vai agradar todos, porque você tem que buscar agradar primeiramente a Deus, e diversas vezes eu vejo que o pastor não vai querer contrariar a palavra, e para isso precisa desagradar meio mundo de gente. Mas ser perseguido é lucro. Passar por doença, qual é o problema de passar por doença? Todas, dói, tira o ânimo, faz com que a gente desacredite de que há esperanças, mas a doença coloca você no devido lugar, que é o local de dependência. Quem tem dores crônicas, sabe muito bem de que isso leva a gente aos pés da cruz. Sei que é uma comparação até esdrúxula, mas eu que sou empresário, eu me sinto assim. Eu tenho que estar sempre aos pés da cruz, porque precisa vir cliente, a gente precisa depender todos os dias. E assim, da mesma maneira, todos aqui precisamos depender. Mas o que pode nos vencer, exército? Se nós não tememos a morte. O que para uma pessoa com câncer terminal pode assustar se ela não teme a morte? Nós tivemos o exemplo da irmã Augusta, louvando e adorando a Deus até o seu último dia. Enquanto nós sentíamos a dor dela, ela estava glorificando a Deus e ansiando o céu. Nós precisamos olhar para esses exemplos de jovens, esses exemplos de senhores que servem a palavra independente de qualquer dor, independente de qualquer circunstância. Somos mais do que vencedores, porque o pior que podem fazer contra nós é nos matar. Eu espero, irmãos, que essa palavra, esse pequeno versículo que deve ser decorado, porque vai estar em vários para-choques, porque para mim, morrer é lucro, e o viver é Cristo, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, tem que entrar no coração de vocês de uma maneira que transforme o seu jeito de viver, a sua maneira de enxergar a vida. Se não tivéssemos medo de perder, se não tivéssemos medo da opinião dos outros, quem poderia nos deter? Ninguém. Para concluir, meus irmãos, eu preciso perguntar, quanto que vale a sua vida para você? Depois de tudo que a gente viu em Filipenses, eu preciso perguntar claramente para vocês, você tem levado a sua vida pensando além do que deve pensar? Se a resposta de vocês for, a minha vida vale tudo, se o medo de perder ainda governa o seu coração, talvez você ainda não tenha compreendido completamente o que significa viver para Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser perder a vida por causa de Cristo, achá-la. Coríntios, capítulo 15, verso 55, vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que a gente possa viver e morrer com essa verdade queimando dentro de nós, porque a morte é a nossa vitória. E se a gente conseguir viver de uma maneira diligente essa verdade, certamente veremos grandes coisas do Senhor acontecendo aqui, amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos e te agradecemos, bendizemos ao teu santo nome. Senhor é o Deus Todo-Poderoso e sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para que a gente possa crescer, para que a gente possa mudar. Que esta palavra chegue aos nossos corações de uma forma suave, mas ao mesmo tempo contundente, como se levantássemos um exército. Que nós possamos sossegar confiantes do Senhor, como cantamos hoje, porque o Senhor é o mestre que manda até na natureza. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e nos regozijamos, porque se a nossa fronte de batalha não tem medo de morrer, o nosso general já venceu. Nós vamos atrás de quem já venceu, nós vamos atrás daquele que é amor, daquele que quebra os nossos corações, que não há um ser humano que se vanglorie na presença. Clamo ao Senhor, Pai, que aqui
saia uma geração de crentes submetidos à tua santa vontade, de crentes que estejam desejosos em servir e saiba para quem estão servindo, que é aquele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela igreja, muito obrigado pelos meus irmãos, Senhor, que têm crescido aqui na fé, que têm ajudado uns aos outros a prosseguirem nessa fé. Abençoa a vida do nosso pastor que está de férias. Abençoa o conselho espiritual da igreja, que o Senhor possa fortalecer um a um, dando essa coragem, dando esse vigor daquele que não tem medo da morte, não tem medo da perseguição, mas se regozija naquele que é vitorioso. Somos fracos e totalmente suscetíveis a perder para o inimigo, mas o Senhor é quem está na frente de batalha. E nós clamamos, ó Pai, pela tua proteção e pelo teu amor. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Estamos liberados para o café? Às 10 horas, Carlos, a gente sobe, né? Às 10 horas, o sino bate.